queremos que a Tua palavra agora seja liberada com força, que a Tua unção venha sobre nós, que nosso entendimento hoje se abra de uma forma sobrenatural. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso nós oramos agora, e toda a resistência no mundo espiritual está sendo quebrada, e toda a autoridade que o Senhor nos dá através da palavra flua nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar até 3 e você dá um amém para quebrar o telhado, ok? Um amém pentecostal. Não, vamos dar um glória a Deus, que é melhor. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vamos ler esse texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. E Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto fala daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário e sobre a vitória que Ele teve e também estendeu a nós. O escrito de dívida que fala aqui é semelhante a uma nota promissória. Quantos já viram nota promissória? Quantos já assinaram uma nota promissória? Quando você compra um apartamento ou um carro, às vezes eles te dão uma nota promissória que fica junto com os documentos. Aquela nota promissória é um título legal, onde você reconhece uma dívida. Diz assim a nota promissória: por esta nota promissória, pagarei ao senhor fulano de tal a quantia de tantos mil reais referente a isso no dia tal, de tal, de tal. Além disso, a nota promissória pode ter um aval no verso. Sabe o que é um aval? É um avalista que está garantindo que você vai pagar aquela dívida. Esse é um documento, desde a época de Jesus, que é um documento hábil, é um documento legal. Porém, a dívida que estava contra você não era de dinheiro. Era uma nota promissória espiritual, que o Senhor Jesus diz aqui esse texto. Ele cravou, Ele colocou essa nota promissória, Ele quitou essa nota promissória na cruz do Calvário, nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Era um documento que o inimigo falava assim: o Antônio, ele não pode ser salvo, porque ele está transgredindo a lei, e ele tem que ser culpado, ele tem que ser condenado. E Jesus foi lá e fez o seguinte: rasgou e pagou a nossa dívida. Fala assim: Senhor Jesus, o Senhor Jesus pagou minha conta. É, isso aí. Então, eu hoje quero falar com você 6 coisas importantes que vão te ajudar muito no entendimento da guerra espiritual. Primeiro, toda a batalha já foi conquistada na cruz por Jesus. Toda a batalha, toda a luta já foi conquistada e Jesus já venceu na cruz do Calvário. Jesus disse em João 16:33, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Foi na cruz que Jesus conquistou, inclusive o texto que nós lemos de Colossenses fala sobre isso, que ele, na cruz do Calvário, ele conquistou todo o escrito de dívida e nos abençoou. O texto que nós lemos com o pastor Benino foi que ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você é uma pessoa
abençoada. Fale para o seu irmão assim: olha bem para mim. Veja que cara de abençoado eu tenho. Veja. Ei, fala assim: eu sou abençoado. Dá um sorriso abençoado para ele. Dá um sorriso abençoado de vitorioso. Fala assim: ei, glória a Deus. Então o Senhor venceu o mundo. E Ele já conquistou, já derrotou o Satanás da cruz do Calvário. Diga amém. Ele já derrotou, Ele não vai fazer de volta, Ele não vai fazer como aquele grandão, o Schwarzenegger, que faz assim: I'll be back. Eu voltarei. Ele não vai fazer uma remendo, um segundo filme, de que Ele vai ter que voltar para nos remendar, ajudar o que Ele fez na cruz. Ele já fez, e Ele já conquistou, e Ele já venceu. Amém? Muito importante você entender isso. Segunda coisa muito boa para você, uma ótima notícia: você não tem que batalhar. Você não tem que lutar. A guerra já foi vencida. O que você precisa fazer é apenas declarar os resultados. Satanás, tem uma notícia para você. O Senhor Jesus já arrebentou com você na cruz do Calvário. Por isso, suma daqui, seu capeta sujo. Suma da minha empresa, suma da minha família. Você não precisa lutar, porque o Senhor Jesus já lutou por nós. Nós só temos que declarar o resultado. Tem um dito que diz assim: se o diabo quiser lembrar você do seu passado, lembre a ele do futuro dele. E o futuro do diabo, você sabe onde ele vai morar? Na rua do Lago de Enxofre, número 1000. Lago de Fogo e Enxofre. Ele sabe onde ele vai morar. Ele já sabe, porém, ele ainda não foi retirado deste mundo. Então é importante você entender que nós temos que assumir e declarar a vitória contra o inimigo e contra tudo aquilo que ele está fazendo. A declaração de uma sentença, muitas vezes, eu como advogado vou explicar para você. Você precisa de uma certidão de objeto e pé, por exemplo, se você tem um imóvel. Essa certidão de objeto e pé, ele vai lá e faz um histórico daquele imóvel. É uma certidão. Quando você está precisando, às vezes, de declarar o que você ganhou em juízo, você vai e perde uma certidão do que foi julgado a seu favor. Então, é uma declaração da sentença. E qual é a declaração da sentença que nós temos contra o nosso inimigo? A Bíblia chama de adversário. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Ele não vai conquistar, mas Ele já conquistou. Diga amém aí, velho. Hoje eu quero que você fale 55 améns. Nós estamos no terceiro. Fala assim: o pastor é chato. Problema seu. Vai falar amém. Porque quando você fala amém, você fala: é isso aí, eu concordo. Assim seja. Eu libero a minha fé. Toda vez que você fala amém, você recebe. Ok? Então, nós não temos que batalhar, mas nós precisamos entender que o inimigo ainda se encontra atuando, porque ele não foi retirado. Ele foi vencido, mas ele não foi retirado. E ele atua hoje querendo enganar o povo, querendo conduzir pessoas ao inferno. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com... Fala comigo, e vida com... Ele veio para dar vida com abundância. Então você deve se alegrar no Senhor, porque a vida que Deus te dá é muito boa, é boa demais. Entretanto, nós precisamos discernir. A Bíblia nos conta em Atos capítulo 13. Alô, alô, atenção pessoal lá atrás, estou pregando, hein? Vamos lá? Versículo 10. Que ele foi pregar para uma pessoa
E havia tal de Bar Jesus ali. E o Bar Jesus estava atrapalhando a pregação do Evangelho. O procônsul Paulo Sérgio queria receber o Evangelho. Mas tinha um cara lá que era usado pelo inimigo. E o apóstolo Paulo percebeu isso. E o capítulo 13, verso 10 e 11, diz que Paulo repreendeu o espírito que estava ali atuando. O que isso nos ensina? Que nós estamos muitas vezes lutando contra forças invisíveis, que são malignas, que não querem que as pessoas avancem. Por que esse Bar Jesus foi impedir o procônsul Paulo Sérgio? Porque esse procônsul era autoridade ali na ilha de Pafos. Ele era autoridade e ele queria receber a Jesus. E o inimigo, ele veio para matar, roubar a palavra, roubar a tua bênção, destruir tua fé. E o apóstolo Paulo então repreende este espírito, falando: Bar Jesus, espírito de todo engano, filho do diabo, até quando você vai parar de perverter? Até quando você vai perverter o caminho do Senhor? Eis que sobre ti vem a mão do Senhor e você vai ficar cego. E o moço fica cego. Quando isso acontece, aquele Paulo Sérgio procônsul, não Paulo Sérgio, aquele que canta aquela música do Brasil, o Paulo Sérgio procônsul. Os antigos sabem a música do Paulo Sérgio, né? Eu nem vou cantar aqui porque é muito antiga. Alguém lembra alguma? Não? Os antigos lembram. João, você lembra alguma do Paulo Sérgio? Qual, João? Não vamos cantar, não. Quando o apóstolo Paulo fez isso, o que aconteceu? O Paulo Sérgio, não o cantor, esse aqui, recebeu Jesus. Então fica claro aqui na Bíblia que nós muitas vezes estamos lutando com enviados, pessoas que são usadas pelo inimigo. Às vezes pode ser um mecânico, às vezes pode ser um médico, que fala alguma coisa que não é verdade, que te assusta. Às vezes pode ser uma pessoa que vem te enganar, às vezes pode ser uma pessoa que vem na sua empresa, e ele, você não sabe, ele está cheio de demônios, ou ele tem pactos com demônios, e você precisa de discernimento. É o que o apóstolo Paulo falou. É o que ele fez. Nós não temos que batalhar, mas nós temos que discernir. Amém? 3. O diabo já foi vencido, mas continua no campo de batalha, enganando pessoas. Como ele engana pessoas? Setas, que muitas vezes é uma enfermidade, um ataque, uma situação inexplicável que começa a quebrar coisa na sua casa. Muitas vezes, uma situação que dá uma confusão enorme na sua família. É uma seta maligna, como se fosse uma flecha enviada pelo inimigo. E você precisa então discernir estas coisas. Opa, pera lá, não é normal. Quebrar a máquina de lavar, quebrar a máquina de secar, quebrar a máquina o liquidificador, quebrar a máquina de fazer café. A Bíblia fala também que ele lança dardos, que são ataques na mente, usando as fraquezas e nos paralisando totalmente de fazer o que Deus quer. E a semana passada, ou retrasada, não me recordo, eu preguei aqui sobre Efésios capítulo 6, versículo 16, que nós podemos usar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém, gente? Amém. Além disso, o inimigo trabalha construindo fortalezas mentais. E o que seria isso? Falsas ideias, que se você aceitar, constrói uma barreira, uma muralha, que nos prende e nos impedem de avançar. Fortalezas mentais, por exemplo, você quer que eu te fale? Deus não me ama. Deus não se importa comigo, por isso que eu estou nessa situação. E você então começa a
abrigar aquela ideia. Se Deus me amasse, eu não estaria passando o que eu estou passando. Se Deus ama o mundo, por que tem tanta guerra? E você começa a ficar com uma atitude diante de Deus que te impede de servir ao Senhor e de chegar até Deus. É uma fortaleza, um engano, uma falsa ideia que vai sendo construída. Além disso, ideias falsas e enganosas, que são chamados na Bíblia de sofismas. Sofisma é uma ideia que parece que é de Deus, mais ou menos, mas ela não é de Deus, porque ela não é completamente vinda de Deus. Elas são engano. São coisas que ouvimos, ou que lemos, ou que assistimos, que se levanta contra o conhecimento de Cristo. O propósito do sofisma é te afastar de conhecer a Jesus. Por exemplo, desde pequeno falam que você é feio, que você é burro, que você não vai ter futuro, e você começa, que você não vai prosperar, e você começa a ouvir isso, e fala assim, é verdade, eu não tenho chance mesmo. Mas eu quero falar uma coisa para você, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você poderia ser sem futuro, mas no Senhor você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Você pode sim ter criado, ou ter sido criado numa infância difícil, mas hoje Deus está falando a você, eu faço nova todas as coisas, e eu vou te abençoar. E a bênção de Deus é maior do que qualquer engano. Mas tem gente que está na igreja e ainda se sente gordo. Ele está magro, mas ele se sente gordo, parece incrível. Parece que o espelho dele está com... Ou se sente feio, narigão, orelhão, só porque chamavam ele de Dumbo na escola, o que é isso? E você cresce com aquela impressão, eu não vou poder prosperar porque eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive estudo. E aí você começa a cair na armadilha do sofisma, do engano. Porque ainda que você tenha tido o pior da sua infância, o pior da sua história, o Senhor faz nova todas as coisas. No Senhor você é uma nova criatura. Levante a sua mão direita e fala assim, em Deus, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então não importa de onde você veio, se é da favela, ou se você não teve pai, não teve mãe, se você é dentuço, orelhudo, barrigudo, ou sei lá. Eu preguei outro dia, no dia da ceia, como você se vê. Eu peguei uma tampa da ceia, da bandeja. Como você se vê domingo, quando você vai pentear o cabelo? Ai, eu estou feia, eu estou feio, eu estou horrível. Não, fala assim, eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu estou uma beleza. Esse dente eu vou consertar. Não é meu, mas vai ser. Eu vou pagar o dentista, tudinho. Eu vou pôr implante de cabelo. Você vai dar uma melhorada na carcaça, mas o principal é aqui. Você acredita que tem gente que não consegue tirar a miséria, miséria do seu coração? Às vezes está num emprego bom, tem um carro bom, tem uma família boa, mas ele se sente, ou ela se sente miserável. Por que ele ou ela se sente assim? Se sente assim. Por quê? Porque ele ainda está com aquela ideia, está na igreja, mas ainda está com a ideia que o inimigo colocou na sua vida, que ele não tem chance, que ele não vai ser vencedor, que ele não vai ter vitória, que o casamento dele não tem chance,
Mas será Benedito que não tem chance? Claro que tem. Deus tem poder para mudar o seu marido. Deus tem poder para mudar a sua esposa. Deus tem poder para mudar tudo. Deus tem poder para mudar a sua vida por completo, porque Ele é todo poderoso. Quando você fala assim, não, mas com os outros funciona, mas comigo não, porque eu sempre vou ser pobre. Eu nasci pobre e vou morrer pobre, Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Complexo de Gabriela. Joga fora isso, irmão. Você no Senhor pode trabalhar, pode conquistar, pode estudar, pode ser abençoado, porque você é filho de Deus. Você precisa sentir que é filho de Deus. Sentir que Deus está com você. E a Bíblia nos ensina, eu quero que ponha esse versículo, pessoal do vídeo ali, por favor. 2 Coríntios 10, do 4 ao 6, eu faço questão de ler com você. Porque aqui nos fala de uma batalha. Segundo aos Coríntios 10, do 4 ao 6, eu quero que você acompanhe comigo rapidinho. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Lembra que eu falei agora há pouco de fortalezas? Amém? Destruímos argumentos. O que são argumentos? Estruturas de pensamentos errados, que não estão de acordo com a palavra. Porque uma vez que você é filho de Deus, você se transforma parecido com Deus. Diga glória a Jesus. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Levando cativo é você pegar todo o pensamento que está solto e conduzir ao Senhor. A sua mente pertence ao Senhor. Você agora não pensa mais como alguém que não conhece a Deus. Agora você é filho de Deus. E o Filho de Deus, ele tem a semente de Deus no seu coração. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus e aceitou Jesus como seu Senhor, você imediatamente se torna filho de Deus, participante da natureza sobrenatural de Deus. Por isso, a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna eterno, nunca vai mais morrer. Você morre aqui, esse corpo, mas o seu espírito volta para Deus e você vai eternamente morar com o Senhor. É melhor do que o seguro de vida, é o seguro de vida eterna. Eu sei que esta palavra é uma palavra que você precisa raciocinar enquanto lê. Me acompanhe na minha leitura. E estaremos prontos para punir toda desobediência, uma vez estando completa a obediência. Quando você obedece a Deus, para de desobedecer a Deus, você obedece a Deus, sujeita a sua vida a Cristo, Ele governa a sua vida. Quando você integralmente entrega a sua vida, o seu futuro, os seus filhos, os seus desejos, os seus anseios, os seus problemas, deixa Deus governar. A palavra Senhor significa dono. E Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. A obediência a Deus, ela não pode só ser feita de domingo, mas ela deve ser feita de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Você deve ser uma pessoa que antes desobedecia a Deus no caminho que você queria, mas agora você é obediente ao Senhor. A palavra Senhor significa dono. A palavra Senhor significa dono. Era utilizada
no tempo bíblico, para aquele que era escravo, aquele que era um funcionário. O patrão não era chamado de patrão, era chamado de senhor. Quando você chama Deus de Senhor, sabe o que você está falando? Deus, tu és o meu dono. Deus é o seu dono? Você é uma ovelha ou um cabrito? A ovelha obedece, o cabrito vai dando coice, pula a cerca, dá chifrada. Ele não obedece, mas aquele que chama Jesus de Senhor, ele é obediente ao Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor, e ele obedece a Deus. Veja, quando esse texto fala, e então a sua desobediência vai ser cumprida na sua obediência, está dizendo, você vai parar de ser desobediente, e vai ter prazer em obedecer a Deus. Amém, Jesus? Perceba que, para você ter autoridade no mundo espiritual, não é por dinheiro, não é por conhecimento intelectual, porque você fez um mestrado ou PhD, ou fez uma pós-graduação ou um MBA, não é porque você talvez tenha se aposentado como chefe do seu setor. Para Deus todos são iguais. O que determina a nossa autoridade é se compreendemos a palavra de Deus e se somos capazes de obedecê-la integralmente. Teve um dos discípulos de Jesus, isso está em Lucas capítulo 22, verso 3, que mesmo estando um tempão com Jesus, vários anos, ele não permitiu, ele não deixou, ele bobeou, ele cochilou, e ele deu lado para o inimigo. E eu vou te ler o texto que fala o que aconteceu com Judas. Em Lucas 22, verso 3. Alguém que estava perto de Jesus, ele era um dos 12. Sabe o que aconteceu com ele? Olha aqui. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Como que Satanás entra em alguém? Como que Satanás usa alguém? A Bíblia fala, na outra versão, que ele se apoderou dele. Somente porque Judas lhe deu oportunidade. O diabo não tem nada se a gente não der para ele. Ele só pode ter o que você permite. Uma das ministrações que eu gosto muito do Juliano Som, no CD segundo dele, ele fala sobre a verdade e a mentira. Quantos já ouviram? Abaixe esse CD, compre esse CD e ouça essa ministração. Ele fala ali que a mentira só tem lugar se você aceitar. Se você não aceita a mentira, ela não tem poder contra você. Então, se alguém disse para você que você não tem vitória, se alguém disse para você que você não tem condição, se alguém disse para você que você nunca vai vencer, você fala assim: Senhor, esse é o meu passado, mas agora eu recebo a tua bênção, eu recebo um novo futuro. Eu não acredito nessa mentira, mas eu creio na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Você percebe? Imediatamente você fecha as portas. Agora, como é que Judas conseguiu ser perturbado e possuído pelo inimigo? Porque ele deu oportunidade, porque ele queria dinheiro. E ele entregou Jesus aos sacerdotes, aos líderes religiosos, por moedas de prata. Aliás, ele nem aproveitou isso, porque ele se arrependeu tanto depois que ele foi e se enforcou. Mas aqui está um exemplo de alguém que conhece a Deus, mas pode bobear e permitir que a sua vida seja roubada.
Dizer que Judas não teve palavras de Deus? Teve. Dizer que Judas não conviveu com o Senhor? Ele conviveu. Dizer que Judas não viu os milagres de Jesus? Ele viu. Ele viu a multiplicação dos pães, ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus ressuscitar mortos. Como pode alguém baixar a sua guarda? Quando você baixa a sua guarda, o inimigo vem e pá! Te mete um murro na fuça. E ele é impiedoso, é que nem a Alemanha. Deu chance e toma 7. A Alemanha foi impiedosa com o Brasil. E não quiseram marcar mais porque foram bonzinhos. Mas bobearam, ele ia lá, pum, marcava um, marcou. Quando o Brasil acordou, já estava 5-0. Quantos assistiram esse filme, esse pesadelo? Que Deus cure o seu coração. Hoje eu falo da parte de Deus. Não dê oportunidade ao inimigo. Quando você dá oportunidade ao inimigo? Quando você não confia em Deus claramente. Quando você confia desconfiando. Quarta coisa que é necessário para termos vitória na guerra espiritual é discernimento para identificar o que acontece. E o discernimento, ele vem de Deus, é um dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:10, e a outro é concedido o discernimento de espíritos. E o discernimento de espírito nos ajuda a entender e a discernir a origem da situação, não de uma pessoa, mas do que está por trás daquele acontecimento. É o discernimento de espírito que seria aquele radar espiritual que está sempre ligado. Tchan. Se alguém vem e te fala assim, você não sabe o que aconteceu, conhece a última fofoca, o seu radar espiritual fala assim, guarde para você, falador. Você não quer fofoca, você não quer maledicência, porque isso vai azedar o seu coração. Mas mais do que isso, os dons são capacitações dadas por Deus para equipar e edificar o corpo de Cristo. Cada um é dado o dom, a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. E um dos dons é o dom do discernimento de espírito. Quando Jesus foi, nós lemos essa semana no livro de Marcos, foi visitar Gadara, veio ali um endemoniado que morava no sepulcro, que morava num cemitério, e aquele cara se machucava. E Jesus imediatamente discerniu. Aqueles demônios vieram e falaram assim, não nos perturbe antes da hora. E Jesus perguntou o nome deles, Legião. Jesus sabia que não era uma pessoa. O discernimento faz com que você não engula gato por lebre. O discernimento faz com que você não seja enganado por pessoas de fala mole. A minha esposa é muito sábia. Ela fala assim, eu tenho uma preocupação com aquelas irmãzinhas que falam baixo. Ai, por favor, ela fala, essas são as perigosas. Discernimento de espírito faz com que você não caia na armadilha. Pastor, eu me lembro de um moço que chamava Herculano Dedos de Aço. Ele conseguia quebrar a corda do baixo, por isso que eu apelidei ele de Dedos de Aço. E um dia ele veio, queria namorar, nunca me esqueço. Outro dia encontrei com ele, ele falou assim, pastor Marco, nós só tivemos tempo bom. Mas ele não lembra que um dia foi preciso discernimento para ele não tomar uma decisão errada. Uma moça bonitinha, parecia uma boneca, aqui bem vermelhinho e aqui branquinho, cabelinho arrumadinho, uma belezura, o corpo parecia um violino, coisa linda. E ele começou a namorar e ele não ficou gostando dela, ele ficou rendido, totalmente rendido, ele estava apaixonado, ele estava, como dizem em Votorantim, cozido. Sabe quando a pessoa fica cozido? Ele fica tonto. Ah, que beleza. Tudo. Empresta dinheiro? Sim, claro.
Empresta seu carro? Sim, claro. Aí bate o carro, não tem problema, está tudo bem. Ele fica cozido. E a pessoa, quando fica cozido, ele perde o senso do razoável. E ele veio para mim um dia, lá no Menelanches, onde era o nosso lugar de sair. Lá não tinha shopping, sabe? Nós tínhamos só um trailer, que a gente saía depois do culto, chamava Menelanches. Ah, aleluia. E ele veio no Menelanches em 1900 e... Talbaína Corrolha. Pastor Marco, ela não me quer. Eu vou me matar. Falei, larga a mão, você é besta, rapaz. Deus vai te dar uma mulher muito melhor do que essa. Essa aí é bonitinha. Cuidado com as bonitinhas. Não tenho nada contra bonitinha. Eu casei com uma linda, uma princesa. Aliás, irmãos, depois de tudo, ela está uma beleza. Você tem visto, né? Nem vou falar nada. A Missy Votorantim está aqui. E ele falou, mas como eu não posso viver sem ela? Fala, larga a mão, você é besta, rapaz. Claro que você pode. Põe a cabeça em ordem, discirna o que está acontecendo, você está sendo levado pelas emoções. Acorda, meu irmão. Deus vai te dar uma mulher muito melhor do que ela não te quer, mas Deus vai dar uma princesa para você. E ele casou com a Luciane, que é uma bênção, e hoje ele tem filhos, já tem até quase que netos. Gente que não era capaz de discernir porque estava envolvido emocionalmente. E quando você está envolvido emocionalmente, você precisa deixar as emoções de lado e pedir ao Espírito Santo, me dá discernimento, o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo vai te orientar. Amém? Por isso, quando você briga, nunca vai mandar e-mail. Nunca manda mensagem depois que você briga. Calma, vai orar. Pede orientação para Deus. Discerne o que está acontecendo. Tem às vezes demônios atuando em mágoa, em contenda, em maledicência. Tem demônios atuando em querer separar uma família. Toda vez que a gente perde uma batalha, pode saber que algum desses princípios foi desprezado. Quinta coisa, o que a palavra de Deus diz para fazermos com o inimigo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Como você resiste ao diabo? Gente, não se distraia, fica o foco aqui. Como a gente resiste ao diabo? A palavra resistir significa, onde está? Colocar-se em pé ou oferecer resistência a alguma coisa. Recusar-se a concordar. Quando você fica em pé e finca o pé e fala assim, esta bênção é minha, e você finca o pé, e você fica firme, Deus vai fazer isso por causa da sua posição. Mas quando você abre mão e não resiste ao diabo, e aqui esse texto fala assim, recusar a concordar. Muitas vezes o diabo sopra assim na sua mente. Ele não fala assim, você é um tonto. Ele fala assim, eu sou um tonto. Eu não tenho dinheiro. Eu nasci pobre e morrerei pobre. Ele fala sempre na primeira pessoa. E você precisa do radar espiritual para falar assim, opa, isso aqui não procede de Deus, porque Deus nunca me falaria alguma coisa que não edifica. Isso aqui vem do inimigo, e eu rejeito esta palavra. Isso é resistir ao diabo. Quando amanhã você tiver que pagar contas, é dia 20, e o inimigo fala assim, você não tem dinheiro, você está quebrado, você não tem como pagar. Você fala assim, cala a boca. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando pela fé. Uma época nós passamos dificuldade com o Ministério Ipiranga, quando a gente administrava ainda o Ministério Ipiranga. E eu me lembro bem que nós fomos buscar a Deus, e Deus falou assim para a pastora Lúcia, coloque todas as contas na mesa, e ore uma por uma. Irmãos, encheu a mesa. E a gente orava uma por uma todo dia. Senhor, dá condição de pagar essa conta. Senhor, dá condição de pagar o estúdio. Senhor, dá condição de pagar isso. E nós fomos orando.
E o que acontece? O dinheiro aparecia. E você precisa entender que há uma luta para que você não receba a bênção de Deus. Mas Deus quer te abençoar. E é preciso você entender que resistir ao diabo você precisa tomar autoridade contra a força das trevas e não contra as pessoas. Eu detesto aquela pessoa ali. Não é ela. Eu detesto aquele frentista. Eu detesto aquele porteiro. Ele é um capetado. Não fala isso. Por quê? Porque ele muitas vezes está oprimido, porque ninguém ensinou a ele. Tem gente dormindo aí hoje. Se você está dormindo, pode saber que tem coisa querendo roubar a tua bênção. Repreende o capeta aí. Cospe na mão e limpa o rosto aí. Porque também você não vai sair daqui não. Então já no fim. Como a gente resiste? Finque o pé. Porque a mentira só funciona se nós dermos lugar a ela. O que vence a mentira do diabo é a verdade de Deus. Então o diabo fala assim, você não está com nada. Você fala assim, esse não é meu problema, porque eu sou filho de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Capeta sujo, sai daqui. Não deixa assim. Não sei que aquele crente fajuto que toma um tapa, você fala, magoei. Você vai tomar muitos tapas. Você vai ter que lutar. E você vai vencer pela tua determinação. Não seja um crente frouxo. Cutuca o seu irmão e fala, eu não sou frouxo. Fala forte. Tem gente que até para cutucar é fraco. Cutuca forte. Eu não sou frouxo. Eu sou filho de Deus. Há uma batalha nesse momento. Aquele que anda com Deus vence as batalhas. Amanhã cedo, você vai numa empresa, está para fechar um negócio de 100 mil reais. Vai te dar uma comissão de 10 conto, 20 conto para você pagar todas as suas dívidas. Sabe o que o inimigo vai falar para você na hora que você pisar o pé lá? Você não vai fechar o negócio. Ele já tem alguém. Ele já está com outra pessoa. Ele já está com outro vendedor. Outra empresa é melhor. E você fala assim, cala a boca! Capeta sujo. Eu vou aqui em nome do Senhor e Ele vai me dar essa bênção. Porque eu sou filho de Deus. Então não aceite, muitas vezes, você pensa que é você que está pensando, mas não é. É um dardo, milimetricamente mandado contra você. Interessante que a Bíblia fala que quando a gente resiste ao inimigo, ele foge de nós. Só quando resiste que ele foge. Então quando ele não se resiste, você fica como Judas. Ele ficou perto de Judas, que nem um marimbondo. Me segue aí, mano. O inimigo, diz a Bíblia que ele é como um leão. Quem assistiu o Discovery Channel? Que viu que as leoas ficam esperando a oportunidade para atacar os coitadinhos. Já viram? Tem gente que fala, tira disso aí que eu não gosto de morte. Mas todo dia o leão está caçando. E a Bíblia fala que o inimigo é como um leão. Que ele está buscando uma oportunidade. Você está aqui, a cadeira. Você está tranquilo, está dormindo. Ele fala assim, vou pegar esse cara. Esse cara está ficando muito cheio de Deus. Esse cara é um perigo no meu reino. Ele vai ganhar muitas almas, eu vou acabar com ele. E ele arma estratégias para amarrar você, para deixar você todo amarrado. E quanto mais amarrado você está, menos você consegue andar. Sim ou não? Então ele pega e vai te amarrar. Vem aqui, Elcio, vem aqui. Você está bonito, está de roupa nova. Não é nova? Mas parece nova, vem aqui. Você é o crente. Senta aí. E você está tranquilo? Aí vem o inimigo. E ele vai, eu vou aproveitar isso aqui, tá? Oh, glória a Deus. Moda é bonita. Ele vai amarrar você. Você não pode mais falar. Porque ele está te amarrando. Mas você ainda tem os braços. E ele pega e também vai te amarrar. E fala, esse aqui, eu vou arrumar uma situação para ele, que ele não vai poder fazer mais nada. Amarrar ele bem forte. E você tenta sair aí, mano. Tenta sair.
Não, não, nada disso, você vai ficar. O inimigo vai arrumar mais alguém. Ele vai te prender. E você quer sair, sai aí. Não, nada disso, você fica aí. O inimigo quer amarrar você. E aí como fica o Elcio? Fica um crente, mas está zoado. Ele está feio. Ele não consegue falar. Fala um pouco aí, Elcio. Fala alto aí, velho. Ah, não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele está todo amarrado. Assim fica você. Filma o Elcio, ele está bonito. Ele vai estar trazendo ataduras, enganos. Aí vem o Senhor Jesus e fala assim: toma autoridade, Elcio. Eu já venci o inimigo na cruz. Aí o Elcio começa a tomar autoridade. Fica de pé, Elcio. Faz assim, estou forte. Isso. É porque ele está usando a autoridade do Senhor Jesus. E assim que o Senhor faz conosco, Ele deixa você livre. Vai em frente, meu filho. Deus te abençoe. O inimigo ele vai tentar zoar o teu barraco. Ele vai tentar te amarrar. Às vezes é com mágoa. Não gostei o que o meu chefe me disse hoje. Larga a mão, você é tonto. Não gostou? Aprenda a ouvir. Será que ele não está certo? Será que você não é relaxado mesmo? Só porque ele mandou fazer uma carta, eu fiz 5 vezes. Se fosse comigo, eu mandava você embora. Porque um funcionário que tem que fazer uma carta 5 vezes, não é um funcionário, é um palhaço. Eu não gostei do jeito que ele falou. Vou pedir as contas. Está muita pressão aqui no meu serviço. Estou com uma pressão. Ao invés de você agir como alguém que tem discernimento, opa, o que ele está falando tem verdade ou mentira? O que ele está falando vem de Deus? Se vem de Deus, você fala assim: Senhor, me perdoe que eu sou ruim funcionário mesmo. Eu preciso melhorar. E aprende e vai em frente. Agora o inimigo, ele quer roubar você a salvação. Veja que Judas não só perdeu o dinheiro, ele perdeu a chance de ser um discípulo e ele perdeu a salvação. Porque ele foi e se enforcou e ele era um dos discípulos de Jesus. Semana passada eu falei sobre a boa terra. O inimigo vai tentar sufocar a bênção de você. E último ponto. Se posicione, entendendo e tomando posse. Tomar posição numa batalha é importante demais. Quem toma as melhores posições, vence. E quando vence, o que eles fazem? A primeira coisa, fincam a bandeira. Quando o homem foi na lua, a primeira coisa que ele fez é o quê? Fincou a bandeira. Quando um país ganha e tem vitória contra o outro, o que eles fazem? Finca a bandeira. Aqui é território brasileiro, aqui é território, nós sabemos isso pelas histórias. Então, quando você toma uma posição, informa que aquele lugar tem dono. O diabo só pode ter aquilo que nós entregamos ou permitimos que ele tenha. Finque a sua bandeira, orando e consagrando pelos seus filhos. Finque a sua bandeira, orando e consagrando o seu carro, orando e consagrando o seu emprego, orando e consagrando sua empresa. Finque a bandeira, isso aqui pertence ao Senhor Jesus. Sai daqui, Satanás! Sai daqui, demônio! Começa a vir um novo funcionário lá, e ele quer passar todo mundo para trás. Você já faz assim para ele. Sai daqui, capeta. Você que quer zoar o meu barraco. Senhor, esse lugar foi o Senhor que me deu. E o Senhor vai me honrar aqui. Eu não aceito nenhuma estratégia do inimigo. Porque eu sou teu filho. Ou sou tua filha. E você se posiciona. Quando se toma a posição, nós já temos 90% da batalha ganha. Todo exército luta por um território. E quando vence, declara que aquilo lhe pertence. Então o inimigo sempre vai procurar reaver áreas da sua vida que foram entregues ao Senhor. Pois é como uma guerrilha que não entra em guerra, mas fica sempre ali, como os Farc, por exemplo. Eles estão no meio da selva.
ali jogando, dando contra-informação, sequestrando pessoas. É a estratégia que eles têm. E qual que é o trabalho dele? Atacar clandestinamente. Então o inimigo sempre vai procurar reaver. Mas a confissão da palavra de Deus tem um poder tremendo. Eu quero concluir essa mensagem lendo com vocês Romanos capítulo 8, versículo 37. O apóstolo Paulo, falando para a igreja em Roma, ele declara uma frase que é muito importante para nós. Ele fala das lutas, versículo 36, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas que vão para o matadouro. Ele está falando das dificuldades. Versículo 35 fala que quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada. Mas o verso 37 fala assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra no grego aqui, para mais do que vencedores, é super vencedor. Sublinha aí, por favor. Mais do que vencedores, você coloca super vencedor. Isto é, o melhor atleta, o melhor jogador, o melhor corredor, o melhor soldado. Super vencedor é aquele que entra na batalha para vencer. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo nosso Senhor. Então você vai falar comigo, mas em todas estas coisas, vamos falar todo mundo junto, mas em todas estas coisas, todo mundo junto não é vocês depois de mim, todo mundo junto é junto, ok? 3, 1, 2, 3, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo que nos amou. Não depende de você, a guerra não é você, a guerra foi conquistada por Jesus. Nós só somos vencedores porque fazemos menção, nós fazemos referência à vitória que Jesus trouxe na cruz, e pelo sangue de Jesus você está purificado de todo o pecado. Nenhuma arma do inimigo poderá tocar sua vida, porque você é filho de Deus e propriedade de Deus. Amém, gente? Fique de pé. Quero que o pessoal de música venha aqui. Nós vamos cantar aquela música que cantamos agora há pouco no começo. O Senhor está levantando uma igreja vencedora e vitoriosa. O Senhor está levantando um povo que derrotou o inimigo e que derrota o inimigo e que anda em vitória. Quantos fazem parte desse corpo? Você não está convicto. De novo, eu estou pregando aqui há 40 minutos, você não entendeu ainda. Não é você, é o Senhor. Ele conquistou, nós só somos beneficiários. E nós vamos cantar essa canção agora. Gente, eu quero vocês animados, ok? Furiosos do ritmo, ok? O inimigo é derrotado, diz esse texto, essa música, e essa é a nossa declaração. Então sorria, porque o Senhor é quem batalha por nós, é o Senhor quem guerreia por nós. Nós fazemos menção no nome do Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu e que luta por nós. Nós recebemos essa bênção, e toda a guerra espiritual, o Senhor vai te dar saídas, o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai nomear anjos para te proteger.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tua vara e o teu cajado nos protegem. Amém? Vamos cantar essa canção e eu quero que você declare essa música com força. Declare essa canção com força. Sorta aí.